Deus seja louvado por você ter chegado até aqui. Esse é o nosso último tema da série O Tempo Está Se Acabando. Nós vimos que de fato o tempo é breve, o tempo é solene, Cristo está às portas. Deus tem um mundo especial para nós que Ele já preparou. E a palavra do Senhor, que nunca falhou, que não falha, ela revela isso. Ela revela que nós estamos nos últimos dias da história desse mundo. E Deus vem buscar o seu povo. Deus está vindo para salvar o seu povo, salvar da destruição eminente que virá, que está vindo sobre este planeta. E você é algo especial para Deus, você e sua família. Deus quer te encontrar no céu. Deus quer ver você ao lado dele para sempre, na eternidade. O nosso tema de hoje, nós falaremos como permanecer em Jesus. Sabendo de tudo que você soube até aqui, a pergunta é: como eu posso permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo significa permanecer salvo. É o que nós vamos ver agora. Mas antes, vamos orar. Ó meu Deus, em nome de Jesus. Até aqui Tu tem nos abençoado com essas mensagens de grande importância, vinda do Teu trono, vinda, Senhor, da Tua Santa Palavra. Nos dê entendimento mais uma vez e nos abençoe. Salva-nos e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Como eu posso permanecer salvo em Cristo? O primeiro texto está em João 15, 4, que diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês o podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Amados, não é o suficiente eu me entregar a Jesus, eu tenho que permanecer nele. Querido, talvez eu estou falando para alguém que ainda não foi batizado. O batismo bíblico é como Jesus batizou. Ele mergulhou, João Batista batizou Jesus, ele mergulhou nas águas do Jordão e saindo dela o Espírito Santo pousou sobre ele. Você precisa se batizar se você ainda não foi. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte. E sendo batizado e voltando para Ele, você tem que permanecer. Você tem que permanecer na videira. Jesus se compara a uma videira. A videira é uma das árvores frutíferas mais lindas que existe. O fruto é aquele cacho de uva. Então, permanecendo em Jesus, você vai produzir frutos, porque está ligado na videira. Ligado em Jesus, você vai ser uma nova criatura. Aqueles que eram maus começam a ser transformados, se tornam pessoas semelhantes a Jesus. Amados, quando nós entregamos a Ele, quando nós nos batizamos, nós passamos por um processo de adaptação. A vida velha fica para trás e agora uma vida nova. Ninguém imagine que está em Cristo e continua vivendo uma vida velha de pecado. Está correto? Não. Quem vive uma vida velha nunca esteve em Cristo. Então, essa vida nova com Jesus é uma outra realidade e em algumas partes não é fácil. É semelhante ao bebê. O bebê, ele vai crescendo, ele nasceu, vai crescendo e vai experimentando coisas maravilhosas no seu processo de crescimento. Está iniciando. Tem muitos erros, mas à medida que vai crescendo, vai mudando. A vida após o batismo, ela nem sempre é fácil, mas ela se torna muito melhor do que quando a pessoa vive no mundo desgarrado de Deus. Eu falo por experiência própria. Eu vivia distante do Senhor. E quando eu me entreguei, quando eu me batizei, a minha vida mudou completamente. Eu tive uma paz, uma vida que eu jamais imaginava que eu teria. Eu busquei em tudo que o mundo oferece. Eu busquei
prazeres, eu busquei felicidade e não encontrei. A felicidade verdadeira eu encontrei em Cristo Jesus. Em Cristo nós estamos livres do engano de Satanás, das ilusões e da escravidão, do pecado. Muitas pessoas se batizam e depois voltam atrás. O que eu faço? O que eu faço para não abandonar o nosso Senhor Jesus? O que eu faço para não me afastar do caminho que me leva para a eternidade? Nós vamos ver aqui 7 passos para permanecer em Cristo. Lembrando que não há salvação em nenhum outro, só em Cristo. Então, se você permanece nele, você vai ser salvo. Como eu faço para permanecer? João 15, de 1 a 5, ele diz: eu sou a videira, você é o ramo, permaneça em mim. Primeiro passo: dependência ou morte? Dependência de Jesus. Se eu não depender dele, eu estou morto. Na vida espiritual, eu tenho que lutar contra 3 inimigos. O primeiro inimigo é a minha natureza carnal, que só deseja o lixo desse mundo. Segundo, é o mundo que oferece tudo que a minha natureza carnal deseja. O mundo oferece todo o lixo que a minha natureza deseja. E o terceiro inimigo é Satanás. Ele comanda tudo, ele comanda o mundo e a nossa natureza. Então, a natureza carnal. Então, se eu não depender de Jesus, eu estarei perdido. Primeiro passo: dependa dele. Mateus 18:3. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Eu gosto dessa imagem, que mostra aqui 2 crianças, uma com uma Bíblia na mão e outra orando. Assim deve ser nós. Ao ler a Bíblia, ao manusear a palavra do Senhor, eu tenho que ser como uma criança. Aceitar o que Ele fala para mim, sem questionar. Entender que aqui é o melhor para mim, porque vem de um Deus bondoso, um Deus que não erra, um Pai perfeito. E segundo, ao orar, eu tenho que ser como uma criança. Abrir meu coração, falar o que eu sinto, depender dele. Por que aqui fala criança? Alguns pensam que é porque a criança é perfeita, mas se você tem filhos, você percebe que, apesar de uma criancinha não ter pecado, mas ela já tem uma natureza que é complicada. Se você observar bem, você vai perceber isso. Então as crianças não são perfeitas, coisíssima nenhuma. Mas entenda, a criança na época de Cristo, elas não tinham nada a oferecer, elas não tinham significado algum para a sociedade. E o segundo ponto é que as crianças dependem de um pai, dependem de um adulto para sobreviver. Senão não sobrevivem. Então essa é a lição. Eu não tenho nada para oferecer a Deus e eu dependo dele em tudo. Primeira lição é essa: dependência ou morte. O segundo ponto está em Mateus 4:4, que diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, você precisa ler a Bíblia. Você precisa se alimentar do pão que veio do céu. Está aqui, examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Elas falam de Jesus. Eu preciso me alimentar de Cristo. Ele fala: eu sou o pão da vida. Aqui está o pão que veio, o pão espiritual. Você precisa se nutrir espiritualmente. Se você come, se alimenta mal, você tem uma saúde ruim. Se você está se alimentando somente de palavras que as pessoas estão pregando para você e você não olha na Bíblia, você está se alimentando mal. Espiritualmente você está mal. Examine a Bíblia por si próprio. Busque Jesus na Bíblia. Queridos, não vale a pena ler somente. Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então, primeira receita ao ler a Bíblia: pratique. Ao conhecer a palavra do Senhor, ponha em prática.
Não simplesmente ouça com um lado do ouvido e deixe sair pelo outro. Não. Pratique. Os praticantes da palavra são como aqueles que edificam a casa na rocha. Vindo a tempestade, as casas da areia são destruídas, mas as casas da rocha permanecem firmes. Muitos cristãos hoje professam Cristo, igualmente os discípulos professavam que jamais abandonariam Jesus, mas quando veio a crise, quando prenderam Jesus, todos abandonaram. Então, antes da crise, todo mundo é cristão, mas na hora da crise, as pessoas revelam de que lado estão. E para você permanecer do lado de Jesus, seja um praticante. 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham antes na vossa ignorância. Então, ao conhecer a palavra do Senhor, pratique. Terceiro passo, vida de oração. A Bíblia diz orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Queridos, ler a Bíblia é muito importante, mas orar é muito importante também. Você precisa orar. Aqui fala para orar sem cessar. Não interrompa a sua vida de oração por nada. Tenha um momento secreto com Deus. Passe, destine um momento, uma hora, principalmente nas primeiras horas da manhã. Eu gosto de orar madrugada porque Jesus Cristo orava de madrugada, Davi orava de madrugada, Daniel orava de madrugada, grandes homens da Bíblia oravam de madrugada. Então, tenha o seu momento secreto, mas saia dali e continue orando. Tudo que você for fazer, coloque Deus no seu pensamento, ore sem cessar, não pare, não pare. Se você para de orar, você vai parar de viver espiritualmente. A palavra do Senhor é o pão, a oração é como a respiração da alma. E se eu só oro, logo eu vou parar de orar. Então eu tenho que ler a Bíblia e orar. Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Isso chama-se comunhão, ligação, ligado na videira. O quarto passo, Lucas 11:4, não nos deixe cair em tentação. Querido, não caia em tentação, fuja da tentação. Ore, Senhor, não me deixe cair em tentação. Você está sendo tentado. Qual é a sua tentação? Busque a Deus e peça, não me deixe cair em tentação. Quando a tentação se aproxima, faça o que está escrito aqui. Não me deixe, Senhor, cair em tentação. Querido, cair em tentação é como o laço do passarinheiro, é uma armadilha. O pássaro cai no laço e ele não sai, até que o inimigo vem e pega ele e mata. Querido, só Jesus nos livra do laço. Salmo 91 diz isso. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele nos livra de cair. E se você caiu numa armadilha, você não vai sair por si só. Só Jesus. Então busque a Deus. Martinho Lutero escreveu o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas que façam ninho sim. A tentação passa, ela vem, mas ela não pode fazer morada na nossa mente. Controle seu pensamento, se submeta ao Espírito Santo. Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, queridos, diante das tentações, se sujeite a Deus. Por quê? Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59:2 diz isso. Adão e Eva fugiram de Deus quando pecaram. Então, quando a gente peca, a nossa tendência é nos esconder de Deus. E aí vem a ruína, como veio para Adão, como veio para Eva. 1 João 2,1 diz: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecarmos, nós temos o quê? Um advogado, Jesus Cristo. Oh, queridos, veja que palavra tão carinhosa. Filhinhos, não pequem. Eu escrevo tudo isso para que você não peque. Por quê? Porque o pecado traz dor, o pecado traz sofrimento,
traz ruína, traz um arraso na vida. Fuja do pecado. Mas se você pecar, não faça como Judas e tirar sua vida. Se você pecar, há um advogado, ajoelhe e ele vai te perdoar. Quinto passo, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Não deixe de ir à igreja, não deixe de reunir-se, congregue. A igreja é como uma fogueira, muita lenha, aquele fogo é forte. A igreja nos aquece espiritualmente, juntos oramos, juntos ouvimos a palavra do Senhor, juntos trabalhamos. Então, não deixe de congregar. O sexto passo, faça a vontade do Senhor. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Querido, além de obedecer ao Senhor, faça a vontade dele em tudo. Vá aonde Deus mandar. O que Deus está te pedindo? Você vê um necessitado, tenha certeza que não é por acaso. Deus coloca pessoas com necessidade diante de nós, para que nós lhes ajudemos. Então, faça a vontade do Senhor, guarde a lei do Senhor, guarde os mandamentos do Senhor. É fácil? Não, mas é dependendo de Jesus que eu consigo ser obediente. Eu me lembro que antes de me batizar, eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu irei me batizar, mas eu serei um crente muito fiel. Eu não vou ser como alguns que eu vejo por aí. A minha mãe me repreendeu e falou, você precisa ser humilde, não ficar vendo os defeitos dos outros. Você precisa ser humilde. Não é por aí que você vai ser uma pessoa obediente a Deus. Você já começou errado. Queridos, e de fato, eu mantive no meu coração aquela ideia de que eu ia ser muito fiel. E quando me batizei, eu lutei com as minhas próprias forças para ser fiel. Depois de 2 meses, as paixões carnais estavam para explodir. Eu estava desejoso de voltar para a minha velha vida. E eu falei, eu não vou conseguir, eu vou sair da igreja. Mas foi aí que um pastor pregou e falou, não é pelas suas forças. Deus quer obediência pelo poder dEle, pela dependência dEle. Então, amados, eu caí de joelho e falei, Senhor, eu estou caindo, eu estou fraco, meu Deus, me dá poder para te obedecer. Queridos, e minha vida mudou e eu permaneço até hoje. Já faz mais de 20 anos, 25 anos que eu voltei para os braços do Senhor. A Bíblia diz, Salmo 1:1, não andar no conselho dos ímpios. Não, porque se você anda no conselho dos ímpios, logo, logo você vai estar no caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores. Então, o ímpio é aquele que leva a pessoa para o caminho errado, aquele que vive impiamente. O conselho do ímpio é que você volte para a velha vida. O irmão batizou e falou, e ele era alcoólatra, e ficou tão feliz, ele falou, vou ganhar meus amigos para Cristo. Pegava a Bíblia e ia para o bar. Pouco tempo depois ele estava embriagado. Então fuja daqueles lugares que você vê que pode te levar à queda. Fuja dos amigos que pode te levar para a ruína. O 7º passo e o último está em Efésios 5:8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Amado, ande como filho da luz. Para isso, você precisa andar na luz. Ande com Cristo, ande com Jesus. Fuja dos caminhos do pecado, dos amigos
que pode te levar para a ruína. Fuja das tentações. Vigiai. Vigiar é você estar atento. É você estar ligado em Cristo. Queridos, a Bíblia diz que Jesus salva. Ele pode salvar totalmente aqueles que vão até Ele. Mas Ele diz, em João 15, 4, 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Cristianismo é isso. Você está ligado com Jesus. É você permanecer nele como uma árvore, como a videira. Jesus Cristo é a árvore. Os cristãos são os galhos que está ligado. Quem permanece nele vai produzir fruto, fruto do Espírito. E ele diz, sem mim nada podeis fazer. Entenda isso. Você não vai chegar a lugar nenhum sem Jesus. Ele deve ser o centro da nossa vida, em todas as situações. Que Deus salve você, que Deus salve a sua família. Aquilo de mais importante que temos aqui é a nossa família. Que o Senhor salve a minha família, que o Senhor salve a tua família, que o Senhor salve nós e a nossa família. Oremos. Ó Senhor Deus, concluindo essa série, concluindo esse assunto importante, Jesus salva. Ó Jesus, se tem algum de nós perdido, salva-nos. Pai querido, mas nos leva para uma relação de amor contigo, profundo. Senhor, salva nossa família, meu Deus. Tira nossa família das garras do mal e nos ajude a permanecermos em Ti até que Tu volte, onde iremos estar para sempre contigo. Em o nome de Jesus. Amém.